Bom dia! Hoje é dia 19 de fevereiro e vamos para o nosso devocional do dia. O devocional onde eu leio tanto o devocional da manhã como o devocional da noite, do devocional Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Ezequiel 36, 37 e João 1, 41. Agradeço por estar conosco nesta manhã. Amém, amém e amém. Vamos lá para o nosso devocional. Começando pelo devocional da manhã, porque tem como base Ezequiel 36, versículo 37. Então vamos ler a introdução do livro do profeta Ezequiel, da Bíblia Spurgeon. Autor e período da escrita. O livro de Ezequiel, que significa ele será fortalecido de Deus. Algumas versões trazem Ezequiel, segundo a Vulgata, é o homônimo ao seu autor, como é mencionado 2 vezes neste livro. Em contraste com vários outros profetas, Ezequiel não foi tão criticado quanto os demais. Será devido ao fato do livro não mencionar de maneira tão detalhada a glória do Senhor Jesus, o Messias? De acordo com Ezequiel 1, versículo 3, o profeta, o rei Jeoaquim e muitos nobres do povo de Judá haviam sido trazidos à Babilônia na segunda deportação em 597 a.C. Esse evento é descrito em 2 Reis 24:14 e 2 Crônicas 36:10. Ezequiel se originou da família sacerdotal de Arão. Há várias explicações para não haver uma data precisa no capítulo 1, versículo 1, a qual diz somente no 30º ano. Uma explicação é que Ezequiel estava falando sobre sua própria idade, compare com Neemias 4:3 e 1 Crônica 23:3. Ezequiel era casado, sua esposa faleceu no dia que Jerusalém foi atacada. Depois que ele foi levado cativo, ele viveu em sua própria casa em Tel Abid, próximo ao rio Quebar. Ele era estimado pelos judeus que haviam sido levados em cativeiro, visto que foram vê-lo mais de uma vez. Ezequiel começou seu ministério profético no 5º ano de cativeiro, ou seja, no ano 593 a.C. Naquele tempo, Daniel, o profeta, ao qual Ezequiel provavelmente conhecia, já era prisioneiro no palácio do rei da Babilônia havia cerca de 12 anos. A última mensagem datada de Ezequiel foi transmitida no 27º ano do cativeiro, ou seja, 571 a.C. Dessa forma, Ezequiel profetizou em Babilônia por pelo menos 22 anos. Em seu livro, Ezequiel dá a data exata de 13 de suas profecias. Sua ordem cronológica. Aí a gente tem os versículos. Eu não vou ler porque vai ficar uma leitura muito chata, que são números. Assim, todas essas menções, exceto 3, foram transmitidas em ordem cronológica. Ezequiel não é mencionado em nenhum outro lugar nas Escrituras. Também não encontramos referências a esse livro no Novo Testamento. Mas vemos paralelos notáveis, que a gente vai ver daqui a pouco. Contribuição para a Bíblia. O livro de Ezequiel é o terceiro seguido daqueles conhecidos como os profetas maiores. Ezequiel também é um dos profetas que viveu no exílio, enquanto Jeremias vivia a queda de Judá em Jerusalém. Daniel e Ezequiel já haviam sido deportados à Babilônia. Em relação ao conteúdo, as profecias de Ezequiel correspondem em muitos aspectos às profecias de Jeremias. Suas profecias também são intercaladas com muitas imagens e símbolos. Ambos lembram ao povo apóstata sua triste condição. Ambos profetizaram a queda do reino de Judá e a destruição de Jerusalém, mas também a restauração final no milênio. Em contraste com Jeremias, Ezequiel organiza
suas profecias de maneira sobre a condução do Espírito Santo, o qual é mencionado com muita frequência nesse livro. A primeira parte mostra a condução do povo ao qual leva a rejeição, de Ezequiel, capítulos 1 ao 24. Então Ezequiel anuncia o juízo sobre os povos vizinhos, capítulo 25 ao 32. Finalmente recebemos a profecia do retorno de Israel unificado em dias vindouros e a descrição do milênio com o templo em Jerusalém, capítulos 33 ao 48. Dito isso, há certos paralelos entre as profecias de Jeremias e Ezequiel, apesar de todas as diferenças, já que Ezequiel e Daniel se completam mutuamente. Daniel descreve a história de 4 grandes impérios mundiais proféticos, ou seja, o tempo das nações, enquanto Ezequiel descreve os eventos antes e depois da destruição de Jerusalém. É por isso que o aparecimento do Messias, sua primeira e segunda vinda a essa terra, não é descrita. Estrutura: Ezequiel e o Novo Testamento. Nas referências diretas ao livro de Ezequiel no Novo Testamento, não há. Nas referências diretas do livro de Ezequiel no Novo Testamento, podemos, no entanto, ver uma alusão a Ezequiel em João 3, onde o Senhor está falando com Nicodemos, um governante dos judeus, sobre a necessidade do novo nascimento. O nascimento da água e do Espírito é a condição divina para que se entre no reino de Deus na terra. Ezequiel já havia escrito que Deus ajuntaria o seu povo, limpando sua imundície e seus ídolos com água pura, colocando um novo espírito e seu espírito dentro deles. Nicodemos deveria saber disso, visto que o Senhor lhe pergunta: tu é mestre em Israel e não entende essas coisas? Há várias semelhanças marcantes entre Ezequiel e o livro de Apocalipse. O trono de Deus, come-se o pequeno livro, rolo, a imagem, o selo, o incensário cheio com fogo, Gog e Magog, a Nova Jerusalém, o rio e a árvore da vida. Em alguns aspectos encontramos similaridades recorrentes, como por exemplo a descrição do trono de Deus e as 4 criaturas viventes. Em alguns lugares, a profecia do Novo Testamento vai além do que foi revelado no Antigo Testamento. Vemos então Jerusalém terrena em Ezequiel, mas a Jerusalém celestial em Apocalipse. A glória de Jeová. A glória de Jeová, a qual é sinal visível da presença de Deus em seu povo, tem um papel importante em Ezequiel. A glória é representada em forma de uma nuvem no santuário do templo. Compare com Êxodo 40:35 e 1 Reis 8:10-11. Ezequiel menciona a nuvem nas seguintes referências. Que tem as referências aqui. Que eu não vou ler porque fica cansativo você ler só o versículo 10. Né? Quando Jeová rejeita o seu povo, essa nuvem da glória deixa o templo e a cidade de Jerusalém. Contudo, a nuvem reaparece no final do livro, habitando o novo templo do milênio. Desde então, a nuvem só foi vista uma vez durante esse longo intervalo, e ela estava na transfiguração do Senhor Jesus no monte. Mateus 17:5 e 2 Pedro 1:17. Panorama do conteúdo, a gente vai ler sobre o capítulo 36. Ezequiel 33 ao 48, profecia sobre a restauração de Israel. E o capítulo 36, retorno e bênção de Israel. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Tem como base: assim diz o Senhor, ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel. Ezequiel 36, versículos 37. Ezequiel, capítulo 36, versículos 37. A oração é a antecessora da misericórdia. Consulte a história sagrada e descobrirá que raramente uma grande misericórdia veio a este mundo sem ser antecipada pela súplica. Você descobriu essa verdade de sua própria experiência. Deus lhe tem concedido muitas dádivas não solicitadas, mas ainda grandes em oração, tem sido o prelúdio de grande misericórdia para você. Quando encontrou a paz por meio do sangue da cruz, orou muito e sinceramente, intercedendo com Deus para que ele removesse sua dúvida e o libertasse de sua angústia. Sua segurança foi resultado da oração.
quando a qualquer tempo teve altas e arrebatadoras alegrias, foi obrigada a olhá-las como respostas às suas orações, quando teve grandes libertações de dolores, problemas e ajudas poderosas em grandes perigos, pôde dizer: Eu busquei ao Senhor e ele me ouviu e me libertou de todos os meus temores. A oração é sempre o prefácio da bênção. Ela vem antes da bênção, como se fosse sua sombra. Quando a luz da misericórdia de Deus se ergue sobre nossas necessidades, ele lança a sombra da oração por toda a planície. Ou para usar outra ilusão, quando Deus empilha uma montanha de misericórdias, ele mesmo brilha por trás dela e lança nossos espíritos à sombra da oração, para que temos a certeza de que, se orarmos muitos, nossas súplicas são as sombras da misericórdia. A oração está assim conectada com a bênção para mostrar seu valor. Se recebêssemos as dádivas sem pedir por elas, passaríamos nelas como coisas comuns, mas a oração nos torna misericórdias recebidas mais preciosas do que diamantes. As coisas que pedimos são preciosas, mas não percebemos sua preciosidade até buscá-los por ela fervorosamente. A oração faz a nuvem escura desaparecer. A oração sobre a escada que Jó viu excita a fé e o amor e traz a bênção lá do alto. Então aqui a gente tem a importância da oração, a importância de a gente pedir a Deus e saber que, ao pedir, ele é capaz de realizar. Como eu disse em um dos sermões passados, seja específico em suas orações. Agora vamos ler a introdução do Evangelho de João, que é o versículo base do nosso devocional da noite. O Evangelho segundo João. Autor e período da escrita. O nome do autor do Evangelho de João não é mencionado, como também é o caso dos 3 evangelhos sinóticos. O autor fica em segundo plano, atrás da mensagem de Deus. João foi uma testemunha ocular das ocorrências relatadas, como ele mesmo descreve. De fato, apenas um espectador seria capaz de fornecer detalhes claros, como cerca da hora 10ª, 6 talhas de pedra e 153 grandes peixes. O autor do Evangelho se autodenomina o discípulo a quem Jesus amou, por 5 vezes, e várias vezes o outro discípulo. Dos 3 discípulos que eram os mais íntimos do Senhor Jesus, Pedro, Tiago e João, o último nunca é mencionado em todo o Evangelho. Essa reserva confirma a tradição da igreja antiga que João, o discípulo do Senhor, é o autor do Evangelho, que é confirmado por Irineu, 140-202 depois de Cristo, aluno de Policarpo de Esmirna, a qual conheceu João pessoalmente. Teófilo de Antioquia citou o primeiro versículo por volta de 180 depois de Cristo e nomeou João como autor. No entanto, houve outras suposições no passado, assim como nos últimos tempos. Segundo alguns, um presbítero com o mesmo nome deve ter sido autor, contudo não há provas irrefutáveis contra a autoria de João. Sabemos mais sobre João do que qualquer outro autor do Evangelho. Ele foi um dos filhos de Zebedeu, que provavelmente era um pescador próspero nas margens do lago da Galileia e empregava seus servos assalariados. A mãe de João e Tiago era Salomé. Ela pediu ao Senhor Jesus que seus 2 filhos se assentassem à sua direita e à sua esquerda em seu reino. O chamado de João para ser discípulo do Senhor é discípulo dos evangelhos sinóticos. João e seu irmão Tiago estavam cheios de zelo pelo Senhor. Provavelmente é por isso que ele os chama de Boanerges, filhos do trovão. Lucas relata 2 ocorrências em que João mostra grande zelo. Lucas 9, versículos 49. João, seu irmão Tiago e Pedro pertenciam ao círculo íntimo dos apóstolos. Somente esses 3 tiveram permissão para estar com o Senhor Jesus na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração no monte e no jardim do Getsemane. Pedro e João foram enviados para preparar a última Páscoa. Eles também foram os primeiros discípulos que Maria Madalena encontrou no dia da ressurreição do Senhor e que viram o sepulcro vazio.
João estava mais próximo do Senhor Jesus no cenáculo em Jerusalém, quando os discípulos se encontraram pela última vez e finalmente foi o último a estar esperando de pé, próximo à cruz de seu Senhor. Também foi ele quem o primeiro reconheceu o Senhor quando apareceu a eles no mar de Tiberíades. Após a ascensão do Senhor, encontramos João juntamente com Pedro e testemunhando pelo Senhor Jesus nos capítulos 3 e 4 de Atos. Depois vemos o representante dos apóstolos em Samaria. E de acordo com Gálatas 2, versículo 9, Paulo encontrou João em sua segunda viagem a Jerusalém. Depois disso, João se mudou para Ásia Menor, Éfeso, onde provavelmente tenha ficado até sua morte, em uma idade muito avançada por volta do ano 100 depois de Cristo. Porém, essa estadia foi interrompida pelo seu exílio na ilha de Patmos. De todos os livros da Bíblia, o Evangelho de João provavelmente é o livro que foi escrito por último. O conteúdo e a estrutura do Evangelho pressupõe a familiaridade do autor com os 3 evangelhos sinóticos. Segundo a tradição, este evangelho muito especial foi escrito no final do século I depois de Cristo. Assunto e propósito dos escritos. Nenhum dos evangelistas tinha a intenção de escrever uma descrição completa da vida de Cristo de acordo com os princípios humanos. E, no entanto, os 3 primeiros escritores do Evangelho apresentam a vida e a ação de Jesus resumida desde seu batismo no Jordão até a sua ressurreição e ascensão. E é por isso que são chamados Evangelhos sinóticos. O propósito do Espírito Santo no Evangelho de João é outro. Dos 30 milagres listados nos Evangelhos sinóticos, João menciona apenas um, a alimentação dos 5.000 no capítulo 5, mas João descreve 6 outros milagres que não são mencionados em nenhum outro lugar. Isso toma 7 milagres. 7 é o número divino perfeito e suficiente. No entanto, João não os chama de milagres, mas de sinais. Ele dá razão para isso no capítulo 20, versículo 30 ao 31, e muitos outros sinais que não estão descritos nesse livro, verdadeiramente Jesus fez na presença de seus discípulos, mas estes estão descritos para que possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida através do seu nome. Essa afirmação de João é uma boa descrição do assunto e do propósito do seu evangelho. O Senhor Jesus é o Filho de Deus. Encontramos o título Filho 29 vezes no Evangelho de João, das quais 10 vezes é descrito como Filho de Deus. Uma linguagem simples, quase infantil, com um vocabulário de apenas cerca de 700 palavras. João nos comunica a verdade ensaltada que a palavra, o eterno Filho de Deus, se tornou carne. Portanto, ele não menciona nada como a genealogia, o nascimento ou a infância do Senhor Jesus. Em vez disso, o primeiro versículo do Evangelho leva o leitor de volta à eternidade. No princípio era a palavra. A eterna pré-existência do Filho de Deus é mencionada em João 8:58 e no capítulo 17, versículo 5 e no versículo 24. O Evangelho nos fala apenas de alguns milagres do Senhor Jesus e o João os chama simplesmente de sinais. Tudo isso serviu apenas para revelar a onipotência divina do Senhor. O homem, Jesus Cristo, é ao mesmo tempo o Deus eterno como o Senhor. Jeová, no Antigo Testamento, dizia de si mesmo: Eu sou o que sou. Êxodo 3, versículo 14. Quando o Senhor Jesus foi levado cativo, ele disse aos soldados: Eu sou ele. Eles recusaram e caíram no chão. Ele é o único a afirmar: Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João menciona várias vezes que o Senhor Jesus deu a vida voluntariamente. É por isso que este evangelho não menciona o tempo de oração no Getsemane. O Filho de Deus tinha poder para dar a vida e teve poder para tomá-la novamente. Aos poucos, os incidentes registrados por João está em ordem cronológica. Assim como no Evangelho de Marcos, João é o único evangelista a mencionar 3 pássaros em seu evangelho. Essa é a principal razão pela qual assumimos que o serviço público do Senhor deve ter durado durante cerca de 3 anos. Peculiaridades. Diferença entre o Evangelho de João e os evangelhos sinóticos. O caráter especial do Evangelho de João se deve, em parte, ao relacionamento entre o Filho de Deus e o povo de Israel. Em contraste com os evangelhos sinóticos, o Senhor Jesus é apresentado como rejeitado desde o início. Repetidamente, os judeus, que são os líderes do povo, são vistos como os adversários do Senhor Jesus.
Os judeus estão sempre destinados separados do povo. No entanto, somente João descreve o ministério de Cristo na Judéia. Isso ocorre antes de seu ministério na Galileia. João nos diz 4 vezes que o Senhor estava em Jerusalém. Ele não encontrou tanta falta de juízo e desavença nos evangelhos sinóticos quanto no evangelho de João. Os judeus pensavam no templo em Jerusalém, enquanto ele falava do templo do seu corpo. Nicodemos não entende o que o Senhor Jesus quer dizer com o novo nascimento. A mulher em Sicar não sabe o que é água viva. As pessoas não compreendem o que é o pão do céu, etc. Todos esses acontecimentos apontam o contraste que os homens não podem superar entre trevas e luz, entre morte e vida, entre mundo e Deus. O caminho da humanidade até Deus pode ser aberto pela fé. Somente porque Deus, o Filho, se tornou homem e cumpriu a obra da redenção da cruz. A testemunha mais antiga do Novo Testamento, o registro do Novo Testamento mais antigo conhecido e reconhecido é um fragmento de papiro encontrado no Egito. Este fragmento foi decifrado pelo estudioso C.H. Roberts em 1934. Ele descobriu que o fragmento trazia o texto grego de João 18, 31 e 33, na frente de João 38, 37, 18, 37, 38, na parte de trás. Uma determinação mais precisa da idade desse fragmento resultou em um tempo original de 125 a 130 d.C. Se o Evangelho de João já existia no Egito nesse período, então o original deve ter sido escrito algum tempo antes. A presunção que o Evangelho de João deve ter sido composto até o ano 100 d.C. e fortemente confirmado por esse fragmento extraordinário. Esse papiro é mantido na Biblioteca John Willis em Manchester e possui a identificação P52. Os textos de João 3:53 até João 8, até 8, 1 ao 11, juntamente com Marcos 16, 9 ao 20, esses versículos são os únicos do Novo Testamento cuja origem são questionadas pela pesquisa crítica de texto. Esses 12 versículos estão ausentes nos manuscritos gregos mais antigos conhecidos, bem como algumas velhas traduções. Jerônimo, no entanto, testemunha que esses versículos foram incluídos em muitos manuscritos gregos e latino. Ele viveu de 345 a 419. Agostinho, 354 a 530, afirmou que esses parágrafos foram retirados do texto por homens incrédulos ou inimigos da verdade. É provável que o motivo deles foi ter sido o medo de uma possível má utilização desses versículos. A opinião que essa parte pertence ao texto inspirado do Evangelho de João, tanto pelo conteúdo quanto pelo contexto, é sustentada pelo fato de que provavelmente nenhuma outra ocorrência da vida do Senhor ilustra de maneira tão precisa a afirmação no capítulo 8, no versículo 12: Eu sou a luz do mundo. Visão geral do conteúdo, a gente vai ler sobre João, capítulo 1. Capítulo 1 ao 50. Qual que é o capítulo 41? Então, João 1, 19 ao 51 e João 2 ao 12. Ministério Público do Filho de Deus. Capítulo 1, João Batista, os primeiros discípulos de Jesus. E tem uma frase de Spurgeon aqui no final do Evangelho. É uma lição abençoada para nós aprendermos que somos totalmente dependentes de Deus para todas as coisas, mas especialmente para as espirituais. Você não orará a menos que Ele lhe dê o espírito de súplica. Você não terá ternura de coração a menos que Ele opere o arrependimento em você. Você não terá mais fé ao menos que a fé seja constante, concedida por Deus. Presto meu testemunho de que não há alegria em todo este mundo com a doce comunhão com Cristo. Eu trocaria tudo o que mais existe no céu por isso. Na verdade, isto é o paraíso. Quanto às harpas de ouro e as ruas como vidro transparente e as canções dos serafins e o clamor dos redimidos podem muito bem desistir de tudo isso, contando-os como uma gota de um balde, se pudéssemos viver para sempre em comunhão e comunhão com Jesus. E essa é a introdução do Evangelho de João, da Bíblia Spurgeon. Agora vamos ler o nosso devocional da noite. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão. João 1, 41
Este é um excelente padrão de todos os casos onde a vida espiritual é vigorosa. Logo que um homem encontra Cristo, ele começa a alcançar outros homens. Não vou acreditar que provou o mel do Evangelho se você puder comer tudo sozinho. A graça verdadeira coloca um ponto final em todo monopólio espiritual. André primeiro achou seu próprio irmão, Simão, e entre outros, relacionamentos têm uma demanda muito forte sobre os nossos primeiros esforços individuais. André fez o bem começar em Simão, perguntam-me se há cristãos distribuindo folhetos nas casas dos outros que fariam melhor se entregassem folhetos de si mesmo. Se não há empelhados em trabalho proveitoso no estrangeiro, que sejam negligenciados seu contexto familiar, você pode ou não ser chamado a evangelizar pessoas em qualquer localidade em particular, mas certamente é chamado para olhar aos seus próprios servos, seus próprios parentes e conhecidos, que sua religião começa em casa. Muitos comerciantes exportam seus melhores produtos. O cristão não deveria fazê-lo? Ele deveria ter o melhor sabor em todas as suas conversas, em qualquer lugar, mas tenha cuidado de oferecer a fruta mais doce de vida espiritual e testemunho em sua própria família. Quando André foi procurar seu irmão, ele não poderia imaginar quanto importante Simão se tornaria. Simão Pedro valia 10 Andrés, e o que aprendemos na história sagrada é que ainda assim André foi um instrumento para trazê-lo a Jesus. Você pode ser muito deficiente em talentos, mas pode ser um instrumento para levar alguém a Cristo que se destaque em graça e serviço. Ah, querido amigo, você pouco sabe das possibilidades de que há em você. Podemos apenas dizer uma palavra a uma criança, e nela pode estar adormecido um coração nobre que agitará a igreja cristã nos anos vindouros. André tem apenas 2 talentos, mas ele encontra Pedro, e vá, e faça o mesmo. Então, essa é a lição desse devocional da noite, que conversa com o sermão que eu vou postar na próxima terça-feira. As pessoas vão conhecer Cristo através de você. Talvez você não vai ficar famoso, não vai ficar conhecido por levar o Evangelho, mas talvez alguém que você levou o Evangelho, que conheceu Jesus através de você, vai. Em glória a Deus Cristo, porque é para Ele, por Ele, que são todas coisas. E é assim que nós encerramos o nosso devocional do dia 19 de fevereiro. Amanhã nós voltamos com mais um devocional do dia. Tenha um bom resto de quinta-feira e até o próximo.